Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos que estão reunidos presencialmente nesta noite de celebração da ceia do Senhor, hoje 2 de maio de 2021, e também a todos aqueles que vão nos acompanhar pelas redes sociais, ao vivo pelo Facebook ou depois pelo Instagram e o YouTube. O tema da palavra do Senhor está em 2 Timóteo, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, conforme nós anunciamos o tema da palavra do Senhor desta noite: o bom soldado de Jesus Cristo e a Covid-19. Vamos ler o texto da palavra do Senhor, que diz o seguinte: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considere o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, está lindo o texto da Tua palavra nesta noite, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, abençoando a vida de todos quantos o Senhor, através do Espírito Santo, vai levar a ouvir essa mensagem. Pode se assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Essa é a tradução da Corrigida Fiel. A King James atualizada, ela traduz assim: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. É interessante que a palavra do Senhor, ela não nos chama de atleta de Jesus Cristo, não que seja pecado, ou proibido. Não nos chama de levita de Jesus Cristo. Ela também não nos chama de artistas de Jesus Cristo, e muito menos nos chama de cantores de Jesus Cristo, ou a nossa prioridade seria gravar CDs, DVDs. Mas a palavra do Senhor nos chama de soldados de Jesus Cristo. Não é interessante? Está escrito aí, bem visível para todos: bom soldado de Jesus Cristo. Explicando num teor as palavras principais da qual a gente vai discorrer: sofre as aflições, traduz a Corrigida Fiel. A atualizada traduz como participa dos meus sofrimentos. É tradução do termo grego kakopateu, que quer dizer suportar dificuldades, assumir a tua parte de sofrimento, suportar, sofrer males e aflições, especialmente diz respeito a soldados. A palavra bom, kalos, quer dizer melhor, honesto, excelente, no que diz respeito ao caráter. Então não basta ser soldado de Jesus Cristo. A palavra diz que você tem que ser bom, o melhor soldado. Se não for melhor, tem que ser excelente. Soldado, a palavra stratioteis, quer dizer soldado, homem de guerra, que recebia um soldo, uma moeda de ouro antiga de Roma. Quer dizer guerreiro, que luta na guerra. Quer dizer batalhador, aquele que luta nas batalhas. Quer dizer combatente, aquele que luta em combates. A palavra milita, como traduz a Corrigida Fiel, ou serviço, como traduz a atualizada, stratiomai, ela quer dizer servir em uma campanha militar, desempenhar o apostolado. É o soldado ir à guerra ou à batalha, é cumprir a obrigação militar. Se a gente vê, o apóstolo Paulo está usando terminologia militar para falar da vida cristã, porque a nossa vida, ela é uma guerra. Embaraça, diz a nossa tradução, a atualizada, envolve. Ela traduz a palavra empleco, que quer dizer entrelaçar, embaraçar. Essa palavra ela indica as armas de um soldado quando ela é enroscada na capa dele. Você imagina que ele está numa guerra, ele vai tirar a espada, ela enrosca na capa. Quer dizer, provavelmente ele pode morrer nessa batalha. Negócios, a palavra pragmatia, quer dizer negócio mesmo, comércio, ocupação. É o prosseguimento de qualquer coisa que você tem que fazer. Aí ele fala, o objetivo do soldado o que é? Agradar. Ou satisfazer, traduz a atualizada, agradar, traduz a palavra aresco, agradar, esforçar-se por agradar, é acomodar os seus interesses ao do outro, no caso aí aquele que o arregimentou. Alistou para a guerra, a palavra estratologel quer dizer reunir ou juntar um exército.
alistar soldados, o comandante, o general, alistar no exército, ajustar ou ajuntar como guerreiro. Então, até aqui nós estamos vendo que a expressão, a gente muitas vezes usa a expressão guerreiro para muita gente, né? Nós vamos ver como que a Bíblia usa a palavra. Milita, ou lutar, eu já falei, Jesus, em grego é Ioses, e traduz a palavra hebraica Yehoshua, que é Javé é a salvação, ou Jeová, ou Yavé é a salvação. Javé é a salvação, é a tradução do nome Yeshua, traduzido por Jesus e conhecido na nossa língua, traduzido como Jesus. Cristo, traduz a palavra grega Christos, que traduz o termo hebraico Mashiach, que quer dizer o Messias, o ungido. Então, Jesus, o ungido de Deus, nos alistou e quer que nós sejamos bom soldado dele. Para quais missões o Senhor Jesus Cristo, ele nos arregimentou? Eu e você. Para 4, Paulo mostra aqui. Primeiro, ser um discípulo e fazer um discípulo, como nós vimos na tradução da King James atualizada, né? O discipular. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, e que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Jesus diz a ordem dele, Mateus 28:19, ele não deu uma opção, ele deu uma ordem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Paulo discipulou Timóteo, e aí ele passa a Timóteo a instrução. Timóteo vai discipular homens fiéis e idôneos, e os homens fiéis e idôneos vão discipular outras pessoas. Fiéis traduz a palavra pistos, quer dizer verdadeiros, gente que tem compromisso, em quem se pode confiar, sabe que a pessoa não vai dar balão, traduzindo no nosso termo gíria hoje, né? É a pessoa que você sabe que pode contar com ela, que ela tem compromisso. Idôneos traduz a palavra icanos, que é uma pessoa competente, adequada, né, no caráter. Idôneo, ele tem que ter condições morais e espirituais para desempenhar a função, essa função de ensinar. Quer dizer, alguém digno é que se supõe honesto. Ele tem que ser honesto, originalmente falando, e tem que parecer honesto. Então, quando a gente escuta pessoas dizendo que é o mais honesto do Brasil, não basta ser mais, tem que parecer honesto. Isto é, a palavra traduz que você não pode ter o seu nome envolvido com coisas duvidosas. Então você diz que é, mas tudo o que você faz mostra que você é. Um peixe diz, eu sou um peixe. Você vê o peixe na água, você fala, é um peixe mesmo, ele está na água. A ave diz, eu sou uma ave. Aí ela pega e voa, você fala, realmente, ela é uma ave, ela está voando. Então, aquele que diz que é, ele também tem que parecer aquilo que diz que é. Nós falamos muitas vezes para as pessoas, e acredito que ao longo dos anos, olha, você precisa aceitar Jesus. Mas a gente nunca especifica para ele o que é aceitar Jesus. Não é meramente dar um passo à frente e fazer uma oração. Alguns fazem isso, confessam Jesus como Senhor no leito de morte, e aí não dá tempo. Mas, regra geral, 2 palavras podem definir bem para todos nós o que significa aceitar Jesus. Primeiro, ser um discípulo. Você diz, olha, você tem que aceitar Jesus, você vai ter que ser um discípulo dele. Então eu não entro nessa questão religiosa, olha, você é evangélico, olha, eu sou um discípulo de Jesus. É só isso. Não. A Bíblia não diz ide fazer evangélicos. Então, Jesus mandou fazer discípulos. Então, olha, aceita Jesus. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ora, se você é discípulo de Jesus, você age como discípulo de Jesus. Pode aparecer muitas corrupções, você não vai estar lá. Você não vai estar naquilo lá, porque aquilo não é coisa para um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele é luz. E segundo, você vai ser um discípulo, primeiro. Segundo, você vai obedecer. Por que a Bíblia nos chama de soldado? Porque soldado obedece ordens.
Artista não, artista, dá uma olhada dos artistas, dá uma olhada nas declarações dos nossos artistas brasileiros na internet. Eu tenho vontade de vomitar. Então Jesus não nos chamou de artistas, Ele nos chamou, a palavra do Senhor nos chama de soldado. Soldado obedece ordens. Ordens de quem? Dele. Jesus diz em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Quantas pessoas não dizem que são cristãos, não dizem que são evangélicos, e sei lá mais o que, mas não fazem o que Jesus manda. Ele primeiramente mandou fazer discípulos. Quer dizer, então eu sou um discípulo e vou fazer um discípulo. Paulo diz isso: olha, aquilo que você aprendeu de mim, agora você passa para homens fiéis e idôneos, e esses homens fiéis e idôneos vão passar para outros. Eu discipulei você, você discipula outras pessoas, e essas pessoas vão discipular outras. Nós vamos obedecer a ordem do nosso Senhor. A segunda parte: suportar a sua parte nas aflições. Às vezes eu perco um tempo, e tem sido edificante, porque naquilo que Deus, eu agradeço muito a Deus, que no meio de tanta tragédia, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho evoluído nesse tempo de pandemia, porque toda mensagem, hoje a gente perdeu um pouco aquela característica de estar falando só com a congregação, como era costume, mas Deus mudou pela necessidade, hoje a gente fala para mais pessoas. Então às vezes a gente vê uma palavra tendo de um domingo ou no sábado, quando a gente edita uma mensagem, a gente vê um número de pessoas que estão ouvindo, recebendo aquela palavra, é muito maior do que várias vezes a congregação toda. Então você vê que Deus está abençoando outras pessoas, e isso me forçou a começar a ter uma visão maior de campo, de ver a necessidade das almas que precisam ouvir falar do nosso Senhor. E uma das coisas que a gente observa na internet, e isso explica porque a maioria, ou uma grande parte dos ditos cristãos de hoje, é uma cristandade de dodóis. Porque as pessoas aprendem apenas a buscar a Deus naquilo que o diabo tentou Jesus: fama, glória, poder, dinheiro, só nisso. E isso explica porque muitos pastores e cristãos estão se matando. A segunda coisa importante, a segunda missão que nós, soldados de Jesus Cristo, temos, é aprender a suportar a nossa parte das aflições. Todo soldado sabe que vai para a guerra, e entrar na guerra, você sabe que vai sofrer. O mundo passa por crise, o mundo está sofrendo, as famílias estão sofrendo, você tem problemas familiares, problema financeiro, problema de gente doente, temos vários tipos de problemas. Agora, o soldado de Jesus Cristo precisa compreender que além desses, nós vamos ter um que vai mexer com tudo: é a nossa salvação, a nossa vida de consagração a Ele. E o que a gente vê é as pessoas sendo ensinadas a ter uma vida diferente daquilo que é a promessa do Evangelho. Não são ensinados a suportar. Jesus disse o quê? Duas coisas importantes nós vamos aprender. Primeiro, que você tem que enfrentar as aflições internas, as de dentro de você. Jesus diz lá no Evangelho de João 16:33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Presta atenção nisso aqui. O que mais tem destruído vidas, levado ao suicídio, ao desespero? Depressão, ansiedade e estresse. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e estresse é excesso de presente. A depressão é excesso de passado, porque a pessoa está sempre presa a sofrimentos e coisas do passado, coisas que errou, que deu errado, escolhas erradas, sofrimentos, coisas que sofreu. A ansiedade é o excesso do futuro, porque a pessoa está pensando nas coisas que ela não tem. Eu tenho as contas para pagar, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, e eu acho que não vai dar certo, eu estou angustiado, eu não consigo isso, então eu estou com excesso. E o estresse é o excesso de presente. Quantas vezes, às vezes eu estava me preparando, meu Deus, a palavra, achando que não ia dar tempo, e começa o estresse. Então, tudo isso precisa o soldado entender, que você tem que aprender a suportar as suas aflições internas.
controlar o excesso de passado para não se deprimir, controlar a sua ansiedade, que é o excesso de futuro. Calma, calma. Controlar o seu estresse, o seu excesso de presente. Vai dar tempo. Faça com calma, relaxa. Confia que o Espírito Santo está te ajudando. Então, aprenda a suportar, aprenda a administrar, aprenda a viver no meio das aflições em que você está vivendo. Então, olha, calma, calma. Então, a primeira coisa dentro de suportar as aflições está em suportar as aflições internas. Porque se você, dentro de você, estiver bem, estiver estruturado. Eu passei uma semana realmente, essa semana foi muito difícil. Com todos os problemas, as coisas dando errado. Falei, meu Senhor Jesus. Mas nos últimos 2 dias da semana, na quinta e sexta, que foi o ápice das notícias e fatos ruins, de todos os lados, coisas velhas aparecendo, um monte de problema, eu consegui encontrar essa paz. Ele diz, em mim tenhas paz. E eu consegui. Imagina que você está num barco, ou num navio, que você vê fazendo assim. Uma hora ou outra ele vai virar um Titanic. Mas você se acalma. E consegue ver a saída e a solução para tudo. Porque em nenhum momento eu deixei de orar e de Senhor, eu não vou me estressar. Eu não vou ficar ansioso e não vou me deprimir. Eu me recuso. E eu fui honrado. Porque é assim que você tem que aprender. Aprenda a suportar a sua parte na aflição, porque é um tempo que Deus está te conduzindo. A segunda, você vai enfrentar aflições externas. 2 Timóteo 3,12, Deus diz na sua palavra: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todas, não tem exceção. Ah, mas eu achei que eu e a Vinha ficar com um grande emprego, casar, ter filhos, construir império e não sofrer mais. Mentira para você. Todas as pessoas que quiserem ter uma vida piedosa vão ser perseguidas. Aí o que é piedosa? Piedosamente. A palavra grega eusebes, ela traduz a pessoa que tem amor e respeito pelas coisas religiosas, pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. E normalmente você vai ser perseguido por pessoas em nome de Deus, pessoas religiosas. Jesus foi perseguido mais por religiosos. Não foram os romanos que perseguiram Jesus, foram os judeus, foram os sumos sacerdotes. É muita gente religiosa, porque religião, esses espíritos religiosos estão infestando o meio cristão. A terceira missão, presta atenção nisso: você não pode ter um espírito de covardia. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, usando aqui atualizado, ele diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que riqueza! Eu gostaria de pegar um dia só esta palavra. A palavra covardia traduz a palavra dilia. Dilia quer dizer covardia, uma falta de coragem de fazer ou enfrentar algo. É o medo, aquela ansiedade irracional, né? Lembra que ansiedade, excesso de futuro. É a timidez, que é a falta de força para fazer ou enfrentar algo, que a gente normalmente fala assim: nossa, essa pessoa não tem coragem de fazer as coisas para Deus. Não, ela tem um espírito de covardia. Poder, dunamis, traduz a palavra grega dunamis, um espírito de força, que é o contrário do espírito de covardia, pelo qual o Espírito Santo te capacita para fazer o que for preciso e enfrentar o que for necessário. Você já teve aquela experiência, então, de todo lado, aquela prova, você fala assim: não, hoje eu vou ao culto, eu vou louvar o Senhor, eu vou lá assim mesmo, tudo, você tinha todos os motivos para não vir, você veio? Meus parabéns, você tem um espírito de poder. Todas as vezes que a gente vai, eu vou largar, não vou mais no ministério, eu vou parar de fazer. Não, eu vou lá, eu vou. Você não tem espírito de covardia, você tem espírito de poder.
É isso que falta na cristandade dos nossos dias. Vocês sabem por que hoje a maioria das pessoas, aquelas mesmas pessoas que vão trabalhar, lotam o supermercado, trombam nos bancos e nas lotéricas, chega na hora da congregação, ela não vem, porque são cheios de espíritos de covardia. É isso que tem acontecido. A palavra amor traduz a palavra grega agapé. É o amor supremo, é o amor quando se refere a Deus. Esse amor é revelado com a boa vontade aos outros, é um amor prático. E moderação, ela traduz a palavra sofronismos, autocontrole, é disciplina, é um dos fundamentos principais da vida militar. Quer dizer que você chama a sua mente a estar estável. Então está acontecendo tudo de ruim, está desabando tudo. Você fala, deixa cair tudo, vamos ver o que perdeu e vamos ver o que podemos fazer agora. É o contrário daquela gritaria, daquele escândalo, daquele desespero, daquela pessoa que perde o controle. Pastor, mas isso é graça de Deus. E se nós estivéssemos ouvindo a palavra de Deus, mais do que a gente passa tempo escutando falar de política, de vacina contra autoridades, contra isso, escutando mentiras de políticos, se estivesse se alimentando da palavra, a geração nossa não era uma geração covarde, era uma geração cheia de poder, de amor e de moderação. Passa o dia inteiro escutando essas porcarias que tem hoje a internet. A única coisa que vai te transformar é numa pessoa com espírito de covardia. É isso que está lotado. Pessoas que não conseguem mais desfrutar da paz de Jesus Cristo. E o número de suicídio no meio cristão só amplia. Porque temos espírito de covardia. Deus não deu esse espírito para ninguém. É espírito de poder. Se você se tornou cristão, presta atenção nisto. Se você foi para uma igreja e a sua prioridade, o que você colocou como número 1 da sua vida, foi ter um bom emprego, um bom casamento, um bom salário, viver viajando pelo mundo com a família e os amigos e lotar as redes sociais de fotos e comemorar com seus amigos, você pode ser membro em qualquer igreja, vai trocar muito, mas você nunca vai ser um discípulo de Jesus Cristo. Jesus disse o seguinte em Mateus 10:37: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus exige amor supremo. Ele tem que ser o primeiro na lista do seu amor. Todos os amores da sua vida devem desfrutar da fonte que é o seu amor por Jesus Cristo. É isso que faz transformar vidas. É isso que faz uma família se converter a Jesus, de ver em você o amor que você tem pelo seu Senhor. Eu estive conversando sexta-feira à noite com uma pessoa e estava comentando como Deus tem honrado, e ela honrado tudo aquilo que a gente tem precisado, Ele tem abençoado. E no meio de tantos escândalos eu falei, olha, você pode ouvir, eu tenho mais de 100 mensagens colocadas hoje nas redes sociais, e você não vai ver eu pedindo dinheiro para ninguém, porque eu falei com o Senhor, o meu Senhor. Eu não fui convertido por homens, eu fui chamado pelo meu Senhor Jesus. E eu disse a Ele, Ele me deu um povo pequeno para cuidar. Ele abençoa essas vidas mantêm a obra. Eu não uso o momento de mensagem nenhuma para isso. Você pode escutar, pode assistir todas elas e não vai encontrar. Por quê? Acima de tudo, eu coloquei o meu amor, a minha dependência do Senhor. Quarto, não se envolver com os negócios desta vida. Nós vimos aqui que ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O soldado em serviço, ele tem que ser uma pessoa com um único pensamento: a missão que ele recebeu do comandante, do seu general. O soldado tem que renunciar tudo que atrapalha o cumprimento da sua missão. Em Lucas 14:33, Jesus coloca um dos termos do discipulado: assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem não quer fazer,
Arruma desculpas ou dá uma justificativa. Por que você não veio ao culto? Não quer fazer, gente. Quem quer fazer, arruma meios. Para os soldados, você sabe qual que é o lema do militar? Esse é o lema do exército e da polícia, um lema que nós usamos muito nas minhas ministrações com os militares, né? Nas quartas-feiras, no batalhão, né? Aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar de Agudos. Missão dada, missão cumprida. Sabe o que significa isso? Que não tem desculpa, não tem justificativa. Recebeu a missão, ela vai sair. Porque soldado obedece, vai e faz. E Jesus nos chama de soldados, porque é isso, Ele quer que a gente escute a mensagem, obedeça, vá e faça. Então, faça a diferença. Quando um soldado se envolve na vida civil, ele adquire o espírito de covardia para com as coisas da causa de Cristo. Você quer um exemplo? Desde já, eu quero dizer que eu não tenho nenhum lado de apologia, porque eu sou um servo de Jesus Cristo. Eu quero apenas dar exemplo para vocês verem como é que uma pessoa ela pode ser vibrante e fervorosa com causa mundana, e na causa de Cristo ela tem um espírito de covardia. Faz o seguinte: seleciona 6 evangélicos. Você tem que ser evangélicos para evitar problemas. Você pega um evangélico que seja fanático político de esquerda, pega um outro evangélico que seja fanático político de direita, e pega 4 evangélicos fanáticos por times de futebol, torcidas grandes. Aí você fala mal daquele que ele defende. Você vai ver a paixão, o fervor, até a agressividade com que ele defende a sua causa. Aí depois que ele terminou, fala para ele mal de Jesus, do discipulado, do reino de Deus, de estar congregado, de vir à ceia, tomar a ceia, do serviço na obra. E você vai se decepcionar de ver que não tem o mesmo amor. Sabe por quê? Porque são pessoas que se misturaram com as causas do mundo e por isso tem um espírito de covardia. Então por que eu não me envolvo? Já vieram com ficha para eu me filiar a partidos. Eu não me envolvo com as coisas dessa vida porque sou servo de Jesus Cristo. A minha vida, aquilo que eu me dedico, o meu tempo, eu gasto horas, todo o meu suor é gasto em cima de oração da palavra, me preparando para ministrar a palavra para aqueles que vão ouvir, e procuro sempre ouvir, receber o alimento da palavra de Deus. Passo e transfiro. Vocês não vão me ver defendendo não há nada nesta vida que eu defenda com mais amor, com mais paixão, com mais dedicação do que a causa de Jesus Cristo, do que o nome do meu Senhor. Nada. Não há dúvidas. Agora nós fazemos guerra contra quem, hein? Se é soldado entrou numa guerra, nós temos pelo menos 3 inimigos mais prontos. O primeiro é o diabo. Tiago 4,7 ele nos diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos o segundo, é o amor ao mundo. Esse aqui tem, na verdade ele está invadindo a igreja. O que a gente escuta de pastor, depois que eu vi pastor defendendo liberar bebida na igreja, eu falei: Senhor Jesus, volta logo, não demora mais. Vi pastor defendendo usar tatuagem. Gente, usar o tempo que tem, a riqueza que tem para defender isso. Mas o que é? Espírito de covardia, porque não tem coragem de pregar a verdade. Se pregar a verdade, as pessoas vão embora, some o dinheiro. Está lá, mas está escrito na palavra do Senhor, 1 João 2, 15 e 16: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por quê? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É só por isso. Você ama o mundo, gosta do mundo, o amor do Pai não está em você. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a gente vê demais, não é? Vê as coisas na internet e quer, meu Deus. E a soberba da vida não procede, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, se nós hoje queremos ter convicção do nosso chamado, nós vamos ter que ser soldados. A Bíblia Viva traduz assim: deixem de amar este mundo mal e tudo que ele lhes oferece.
Pois quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. Porque todas essas coisas mundanas, esses maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês, meu Pai eterno, agora tudo no celular, né? Pediu, 2, 3 dias está na tua casa. E o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Estou me referindo a supérfluos. Claro que a gente pode usar e comprar as facilidades que nos tem quando as coisas são edificantes, né? A gente nunca se refere àquilo que é necessário. Contra os desejos da carne e o seu pior inimigo, além do diabo e do mundo e as coisas que tem lá, é o desejo da carne, a vontade humana. Gálatas 5, 16, 17, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A Bíblia Viva traduz assim: e eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo, e ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto que os nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. É uma batalha que você enfrenta. Você quer fazer a coisa certa, mas a sua carne quer que você faça a coisa errada. É a mesma luta que enfrenta o sujeito que está tentando se libertar do cigarro. Aí aparece alguém: ó, te dou um maço aí, tô. Estou tentando, não quero mais estar no meio de fofoca. Aparece só as amigas fofoqueiras. Não, essa fofoca você não pode perder. Como que tem que ser o nosso combate? Bom, você é soldado, agora você tem que saber os inimigos. Como que você combate? Colossenses 4,12: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes. A palavra combater, agonizomai, quer dizer ser um soldado e ir à guerra, equipar-se com armas, dar andamento a uma guerra. A palavra ela explica, ela designa, né, a trajetória da nossa vida cheia de lutas, de conflitos, por causa da obra do Senhor. Então você vai ter problemas de todos os lados, mas a causa de Cristo é que o Espírito Santo, ele vai conduzir você sempre para vencer isto. Portanto, ser um soldado ou um guerreiro é ser uma pessoa de vida de oração, por você e pelos outros. Os intercessores, as pessoas que oram, são guerreiros, são soldados. A gente costuma chamar de guerreiro tanta gente, mas guerreiro é aquele que gasta tempo orando por ele e pela vida das pessoas, aquele que combate em oração pela vida das pessoas. O nosso combate é através das orações. Nós não guerreamos com armas. Se você tem uma vida de oração, um tempo de oração, então você é um guerreiro, um soldado de Jesus. Agora, quais são as nossas armas? Naturalmente que eu vou apenas colocar de uma forma prática, não é um estudo minucioso. Isso já foi feito em outras palavras e a gente pode fazer futuramente. Segundo Coríntios 10, 3, 4, ele fala assim: porque andando na carne, não militamos, não guerreamos, né, segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Efésios 6, 13, 17, ele lista a armadura de Deus, ela é composta de partes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, quer dizer, completa. Não pode faltar peça. É como se vai pegar o carro, se estiver faltando pneu não adianta. Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele começa: você tem que usar o cinto da verdade. Vamos simplificar. Quer dizer, vocês já pararam para ver como que tem cristão, pastor mentindo, com mentira na vida? A Bíblia Viva, traduzindo Colossenses 3,9, fala assim: não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam com toda a sua perversidade é que fazia essa espécie de coisas. Agora ela está morta e desapareceu. Mas cristão mentindo
mente para se safar de situações. Vai lá e fala que eu não estou. A mentira branca, preta, não importa a cor da mentira, azul, vermelha, é mentira. Efésios 4:25 ele fala: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mas por que não passa a mentira? Por que a gente tem o costume de mentir? É porque a gente ainda está sendo vencido por um espírito de covardia. Você tem que usar a arma certa. A maioria dos cristãos modernos, especialmente, a gente vê mentira, e às vezes o membro cansa, né, de tanto mentir numa congregação, ele vai para outra. Aí lá ele começa tudo de novo. Não adianta, sabe por quê? Não muda a vida. Depois ele fala, você tem que a couraça, né? Como se fosse um colete da justiça, para o soldado viver uma vida de santidade e não dar brecha para o inimigo. Efésios 4:26-27 ele fala assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, mantenha-se, não dê lugar à ira, não perca a paciência. Eu sei que existem pessoas que tiram a paciência da gente com facilidade. Tem gente que sabe como cutucar a gente, mas você precisa aprender a vencer isso. Porque o diabo sempre volta, ele fala assim: olha, não deis lugar ao diabo. Mas como que eu dou lugar para ele? Quando ele usa aquela pessoa que ele sabe, ele põe aquela pessoa, você fala: ah, meu Deus, já começou o dia. Você já sabe que aquele dia vai ser de luta, então você se prepara, deixa a pessoa vir com tudo, e você mantém, mas ela grita, não se preocupe, mantenha-se no teu lugar. O diabo só pega você se você sair da sua posição. Calçar o evangelho da paz, põe o sapato. Eu gosto desse texto, e do hino que canta ele, Isaías 52:7. Como são bonitos andando sobre as montanhas os pés dos que trazem boas novas, anunciando paz e salvação e dizendo a Jerusalém: o seu Deus reina. Romanos 12:18 fala: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele fala para a gente não viver guardando mágoa. Quantas pessoas vivem cheias de mágoas, saem da igreja por causa de mágoa no casamento, mágoa com não sei quem. Viver isso daqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Uma igreja grande, cidade grande, um irmão, né? Ele criou uma mágoa muito grande porque a esposa dele traiu a ele com o melhor amigo dele, um outro irmão da igreja. Então ele criou uma mágoa muito grande. Aquilo ficou uma coisa doentia. E ele não conseguia viver, ele acabou não se divorciando, mas não tinha jeito. Ele olhava para a esposa, a vida dele se tornou uma pessoa amarga, se tornou uma pessoa rancorosa, uma pessoa impaciente, e aí ansiosa, deprimida, então assim, e estressada, porque na verdade ele tinha excesso de tudo, passado, presente e futuro. E um dia uma amiga dele, que era muito amiga dele, uma irmã, uma senhora já de idade, chegou para ele e falou assim: ô Sandro, por que você não vai lá no interior? Aqui é uma cidade grande, aqui é muito corrido, as pessoas, o ritmo das igrejas são diferentes. Eu tenho um amigo lá, um velho pastor, bem velhinho, mas é um homem muito sábio, ele pode te ajudar. Ele falou: ah, não, vou fazer o que lá? Não, Rebeca, eu não vou lá. Ele falou: vai sim, olha a situação que você está vivendo, rapaz, você está acabando com a sua vida, destruindo tudo, espiritualmente, tudo. Aí ele comprou a passagem e viajou para o interior então ele chegou lá aquele pastor velhinho, né, idoso, e ele chegou, contou tudo para o pastor e tal. O pastor falou assim: vamos fazer o seguinte, meu irmão, eu tenho uma chácara, eu vou levar você para lá, vamos conversar lá. Aí pegaram a condução, foram até lá. Chegando lá, começou a conversar tudo, ele falando. Ele estava num lugar interessante, e tinha um jarro de barro muito bem feito, uma coisa muito bonita, com água, né? Um lugar ali para esfriar. Ele falou: por favor, pega para mim. E estava numa posição que eu acredito que o pastor devia saber que ele era difícil de pegar, que se pegasse meio distraído, poderia derrubar e quebrar. E como ele viu que aquele irmão estava assim tenso, uma pessoa que ele não tinha mais tranquilidade, ele pegou e escorregou e caiu, aquele pau, chujou a água. Aí o pastor começou a fazer assim nele mesmo: aí pastor burro, vai, aí teimoso, aí eu falei para você, aí começou a fazer assim. Falou: pastor, peraí, eu que quebro o vaso e você bate em você mesmo? O pastor olhou para ele e falou: é exatamente isso que você está fazendo, meu irmão.
Quem errou não foi você. Quem errou foi sua esposa e o seu amigo. E você está batendo em você mesmo. Está na hora de você parar com isso. E ele então caiu em si. Dali para frente ele realmente tomou uma outra postura na vida dele. Então você precisa estar com o Evangelho da Paz. Não só preparado para pregar, mas para vivê-lo. E viver o Evangelho da Paz, você não pode viver com mágoa. Você tem que perdoar. Eu sei que você vai ver muitas vezes, você vai dizer assim, pastor, fulano aprontou comigo, fez isso, eu ainda tenho que perdoar. Veja bem, o perdão é para... Primeiramente, ele beneficia você mesmo. É você mesmo que é beneficiado. Embraçar o escudo da fé. Nós estamos terminando. Eu creio que o texto de Hebreus 11, ele tem uma explicação por si só que mostra como que o escudo da fé funciona na vida das pessoas. 30:35 diz assim: foi a fé que pôs abaixo as muralhas de Jericó, depois que o povo de Israel tinha andado ao redor delas durante 7 dias, como Deus lhe ordenara. Fé, 7 dias. Pela fé, porque creu em Deus e no seu poder, Raabe a prostituta não morreu com todos os outros da sua cidade, quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ele deu uma acolhida amigável aos espiões. Bem, quanto mais eu preciso dizer? Tomaria muito tempo narrar a história da fé demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Todas essas pessoas confiaram em Deus e, como consequência, ganharam batalhas, destruíram reinos, governaram bem o seu próprio povo e receberam o que Deus lhes prometera. Foram preservados do mal numa cova de leões e numa fornalha ardente. Alguns, por meio da sua fé, escaparam de morrer à espada. Alguns tornaram-se fortes novamente depois de estarem fracos ou doentes. Outros receberam grande força na batalha, fizeram exércitos inteiros recuarem e fugir. E algumas mulheres, por meio da fé, receberam de volta seus queridos já mortos. Mas outros confiaram em Deus e foram espancados até a morte, preferindo morrer em lugar de abandonarem a Deus para ficarem livres, confiando que depois disso eles se levantariam novamente para uma vida melhor. Esse é o escudo da fé. Ele funciona em qualquer situação. Depois você tem que colocar o capacete da salvação na sua cabeça. Salmo 147 fala: ó Senhor, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Há um ditado que diz aí que mente vazia é a oficina do diabo, mas a mente com coisas erradas também não é. 2 Coríntios 11:3, Paulo fala: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte a simplicidade e purezas devido a Cristo. Então proteger a nossa mente através dessa vida de obediência a Deus, e empunhar a espada do Espírito, a palavra de Deus. É a única arma que nós temos que é de ataque. Todas as armas que eu falei até agora são de defesa. Você sabe por que você não tem vontade de ler a Bíblia? Todas as vezes que você faz um propósito de ler a Bíblia, você não termina? Para pela metade? Exatamente. A única arma que você tem, que você pode atacar o diabo, é a palavra de Deus. Sem ela, nada feito. E você é desestimulado. É por isso, na tentação de Jesus, Jesus mostra a importância. O diabo chegou para ele e disse: e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus citou Deuteronômio 8:3. Aí o diabo vem e ele oferece aquilo que ele está oferecendo para a maioria das pessoas hoje. Está todo mundo trocando o Evangelho de Cristo por esse Evangelho. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo. Vocês imaginam que no momento de tempo, quer dizer, ele fez uma mudança, mexida no tempo, todos os reinos do mundo. Jesus fez tudo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória. Poder, não é isso que estão brigando? Glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo te dou. Lucas 4:5-7. O que Jesus fez? Jesus ataca o diabo de novo com a palavra. Jesus saca Deuteronômio 6:13 e disse: e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás, só a Ele darás culto. Aí o diabo não desistiu ainda. Vocês imaginam que Jesus era, se fosse um cristão de hoje,
que mal conhece a Bíblia, só conhece doutrina de homens. Estava fazendo bobagem. Aí o diabo não desistiu ainda, ele tenta de novo. Agora ele induz o Jesus a se suicidar. Lucas 4, 9 e 11, ele vai lá. Levou também a Jerusalém, então levou lá na cidade santa, e pô-lo sobre o pináculo do templo, bem lá no alto. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ele distorceu o Salmo 91, versículos 11 e 12, uma parte dele. E Jesus então, que manuseava como ninguém a palavra de Deus, saca Deuteronômio 6, 16 e diz: e Jesus respondendo-lhe disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quer dizer que ele deixa por algum tempo. Qual que é a conclusão de tudo isso? A pandemia da Covid, ela já matou mais de 3 milhões de pessoas no mundo inteiro. No Brasil, hoje, os dados, 2 de maio de 2021, o número passa de 406 mil mortos. Para esses mais de 3 milhões e 19 mil mortos, a oportunidade de escolher passar a vida eterna com Jesus, ela já se acabou. Quem não escolheu, não vai poder escolher mais. Muitos cristãos, nesse tempo, perderam tudo. Perderam a fé, perderam a visão do seu chamado, do seu ministério, da sua condição de filho de Deus. Muitos cristãos já nem se congregam mais, nem se dão ao trabalho de ouvir as mensagens da palavra de Deus liberadas para a sua congregação, através da internet. A maioria tem, ouve outras coisas, não a palavra de Deus. Infelizmente, a maior parte dessa geração não foi ensinada a ser um soldado de Jesus Cristo, a enfrentar aflições, sofrimentos e tribulação. O mundo está sendo chacoalhado com tanto sofrimento, mas o bom soldado de Jesus Cristo tem que aprender a suportar a sua parte nessa vida, nesse sofrimento. Você tem que continuar e fazer a sua missão. Você está sendo um bom soldado de Jesus Cristo? O bom soldado de Jesus Cristo vai poder dizer ao final da vida, que é o texto para encerrar a mensagem. A Corrigida Fiel traduz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A Atualizada traduz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós possamos dizer para o Senhor Jesus: missão dada, missão cumprida. A nossa missão ainda não terminou. Que você medite em tudo o que você ouviu, e Deus conceda a você, essa é a minha oração agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, um espírito de poder, de amor e de moderação. Mantenha a sua fé firme naquele que nos arregimentou, que nos chamou para o seu exército. A igreja, a palavra eclesia, originalmente, o primeiro sentido dela era quando se chamava o exército para se reunir para uma reunião. Até o nome da igreja veio da vida militar, porque Jesus precisa de soldados que obedeçam a Ele e que suporta como bom soldado as aflições desta vida. Pai Celestial, abençoa, Senhor, a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, essas vidas. Todos aqueles quantos estão recebendo essa mensagem vão receber. Que o Senhor conceda a eles esse espírito de poder, de amor e de moderação, e desejar possa ser reavivado o dom que há em cada um. Pessoas, Senhor, que um dia foram pregadores, foram discipuladores, profetizaram no Teu nome e fizeram bênçãos, e hoje estão apáticos com o espírito de covardia, mas que o Teu Espírito Santo reavive essa vida, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.